Então, boa noite. Então, vamos lá. Nós precisamos, então, continuar falando sobre o caminho, a verdade e a vida. Vamos ficar em pé e vamos abrir nossas Bíblias. Para aqueles que não sabem, decore. Eu gostaria que todo mundo falasse de cor esse versículo comigo, agora que é João, capítulo 14, verso 6. Então, se você não decorou ainda esse verso, por favor, abra sua Bíblia nele. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. Muitos que abriram a Bíblia aí, com certeza sabem de cor esse versículo. Então, nós vamos falar juntos. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, ó Pai, está aqui conosco hoje. Teu Filho Jesus está aqui conosco hoje. E o Teu Santo Espírito também, ó Pai. Na verdade, Teu Santo Espírito habita em nós e por meio dele o Senhor e Teu Filho Jesus habitam em nós. E nós Te louvamos por isso. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Teu Filho nos mostrou o caminho. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos guiou até lá. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós chegamos até o Senhor, nós chegamos até o Teu Filho Jesus, e nós Te agradecemos por isso. Obrigado porque o Senhor um dia enviou o Santo Espírito para habitar em nós. E obrigado, ó Pai, por toda a vontade que temos. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos nas fraquezas, ó Pai. Abençoe o departamento dos adolescentes. Abençoe cada adolescente, ó Pai. Abençoe esses irmãos que têm cuidado deles, ó Senhor Deus, e cuidado desse ministério. Abençoe também seus pais, para que tenham sabedoria, ó Pai, na orientação e no trato com eles. Abençoe, ó Senhor Deus, as famílias. Ajude-os, ó Pai. Que um dia, todos nós, junto com as nossas famílias, possamos estar contigo para toda a eternidade. Abençoe esse momento de meditação na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Então, o texto bíblico, João 14, 6. Um texto conhecido. Vamos tentar aprender um pouco mais dele hoje e de alguma coisa que ocorre ao redor desse verso. A primeira coisa que eu vou dizer a você essa noite. O texto começa com eu sou. Essa afirmação, irmãos, ela é poderosíssima. Poderosíssima. Quando o Senhor Jesus, ele vem e se apresenta como eu sou. Quando o apóstolo João, ele apresenta o Senhor Jesus a todos aqueles que vão ler o seu evangelho como aquele que é. A gente sempre tem que lembrar, e eu não vou cansar de dizer isso nunca. O único que é, sempre é Deus. Um dia eu deixarei de ser pai. Deixarei. Talvez os meus filhos vão para o céu antes de mim, ou eu vou para o céu. Eu deixarei de ser pai. Então é claro que eu sou pai enquanto eu tiver os meus filhos. Seja aqui ou em outro lugar. A partir do momento que eu não tiver mais os meus filhos, ou os meus filhos não me tiverem mais, eu não serei mais pai. Mas Deus é o único que é. Então, na verdade, todo valor que existe em mim ou em você está no outro. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. O valor que eu tenho ou que você tem sempre estará no outro e não em nós. Então, por que nós somos pai? Por causa do outro. Por que nós somos uma mãe? Por causa do outro, marido, esposo, esposa, pastor, professor, advogado, sempre está no outro. Mas Deus não. Deus, Ele é o único que é sempre. E Ele será para toda a eternidade. E aí, vem o nosso Senhor Jesus Cristo, se esvazia da sua glória que tinha com o Pai desde a eternidade. Vamos sempre lembrar, Ele é gerado na eternidade, Ele não é criado nunca. Existe uma enorme diferença quando a Bíblia afirma isso, que Ele é gerado na eternidade. Isso é incompreensível para nós, e só pelos olhos da fé a gente consegue chegar nisso. Ele não ser criado, mas simplesmente porque Deus existe na eternidade, o Senhor Jesus também existe. Ele é Deus eterno.
E quando chega nesse evangelho, como disse a alguns que estavam aqui no dia da consagração do pastor Ricardo, o evangelho de João traz para nós 7 eu sou. É claro que eu não vou falar desses 7 eu sou, mas eu quero ler com vocês os 7 eu sou. Porque o nosso objetivo é João 14,6. Então vamos lembrar. O primeiro eu sou, quem lembra? João 6,35, quem lembra? Eu sou o pão da vida. Vamos lá, João capítulo 6, verso 35. Agora a gente vai caminhar no Evangelho de João bem rapidamente. Então a Bíblia diz assim para nós, em João capítulo 6, verso 35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem lembra o segundo eu sou, João 8,12, quem lembra? O segundo eu sou a luz do mundo, João 8,12. Então, primeiro eu sou, João 6,35. Segundo eu sou, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos lá. Terceiro eu sou, João 10. Então, o terceiro eu sou a porta. Primeiro eu sou, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segundo eu sou, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceiro eu sou a porta, João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. No mesmo capítulo de João, capítulo 10, no verso 11, nós temos o quarto eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quinto eu sou, João 11, 25. Quem lembra? Eu sou... Muito bem, a ressurreição e a vida. Primeiro eu sou, João 6,35. Eu sou o pão da vida. O segundo eu sou, João 8,12. Eu sou. Terceiro eu sou, João 10, 9. Eu sou a porta. Quarto eu sou o bom pastor, João 10, verso 11. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sexto eu sou, é o que a gente está lendo hoje, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sétimo eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Então vamos lá. Primeiro eu sou o pão da vida. João 6,35. Segundo eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Terceiro eu sou a porta, João 10, 9. Quarto eu sou o bom pastor, João 10, capítulo 10, verso 11. Quinto eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Sexto eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétimo eu sou, verso 1 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Muito bem. Isso é poderoso, poderoso, poderoso demais. Por quê? Porque o judeu não poderia ouvir isso. Quem teria esta ousadia de olhar para um judeu e falar eu sou? Então, esses são os 7 eu sou. Mas perceba João 8, 58. Vamos lá? João 8, 58. Quando você olha para o verso 30, olha só, o verso 30 de João 8. Tem alguma coisa escrita acima dele? Veja, se tem algum subtítulo, alguma coisa na sua Bíblia. Jesus maior do que Abraão. Para quem ele está dizendo isso? Para os judeus. Veja a ousadia de Cristo. Veja a sua autoridade. Veja quem ele é. Verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe quem disse isso?
e eu não vou no texto do Velho Testamento, eu peço que você leia o chamado de Moisés, capítulos 3 e 4 de Êxodo. O Senhor Deus diz, eu sou. Então, quando Jesus faz isso, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou o Deus eterno. Eu estava com Deus desde sempre. Eu era Deus desde sempre. Eu estou aqui como Deus. Eu sou. É isso que ele está dizendo. Jesus, ele afirma que é Deus. Ele é o único que é. E aí em João, capítulo 14, verso 6, a Bíblia está ensinando para nós. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. O objetivo de hoje é a gente estudar este verso. Os irmãos sabem que eu sempre gosto de pregar expositivamente. Eu pego um texto longo da Bíblia, relativamente longo, não pego versículos, mas hoje o objetivo é estudar aqui. Nós vamos ler o que está ao redor, aprender algumas coisas do que está ao redor, mas hoje a mensagem é temática. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus está dizendo que ele é o caminho. Isto é dito a Tomé, depois de um pequeno diálogo. Se você está comigo em João 14, todos estão comigo, esse é meu texto, tá? Sempre você, por favor, volte para cá. Pegue sua Bíblia, marque assim em João 14, porque é lá que nós vamos ficar sempre. Nós estamos em João 14, 6. E existe um pequeno diálogo. Porque a Bíblia diz assim para nós, no verso 4, mesmo vós sabeis para onde vou, Jesus disse, e conheceis o caminho. Aí nós temos uma afirmação. Jesus, quando João chega no verso 6, e a gente lê que Jesus diz que é o caminho, ele está olhando para aqueles homens e dizendo, vocês sabem o caminho. Ele está dizendo isso para aqueles homens. Só que, no meio daqueles que andam com Cristo, existe um que pelo menos teve coragem. A gente não sabe se essa dúvida é apenas dele, ou se ele é aquele que teve coragem. E é importante você pensar isso hoje. O que é que eu sei daquele que é? O que é que eu sei daquele que é Deus? O que é que eu sei daquele que veio para me salvar? O que é que eu sei daquele que morreu na cruz? E assim vai. E depois de você saber, como Cristo está afirmando a esse homem que ainda tem dúvida, você verá. Creia. Creia. Quantos de nós estamos vindo aqui? Talvez até anos. E a gente não conhece aquele que está caminhando conosco. E bacana assim, no teatro, né? Claro que não é bacana se você faz isso. Jesus, dá uma andadinha para trás. Porque esse lugar aí é do medo. Conhece Jesus mesmo? Mas ele olha para mim e afirma, conhece. Jesus, ele está muito desanimado para ir para trás. Dá um lugarzinho para ele. E aí Jesus vai. Conhece mesmo? Só que Jesus está dizendo, você conhece. E aí olha só como nós somos. Verso 5. Depois da afirmação de Cristo, vem a dúvida, vem o questionamento. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? É nesse contexto que ele diz, eu sou o caminho. É no contexto de dúvida daqueles que estavam caminhando com ele durante os 3 anos. Ô Neil, já tinha se passado 3 anos? Sim. 3 anos tinha se passado. 3 anos. E Jesus ainda, olha só, não era conhecido como ele afirma que era. Pelo menos na visão deste que teve dúvida. Pelo menos na visão deste que teve dúvida. Irmãos, nós temos caminhado com o Senhor Jesus. Será que Jesus, quando Jesus fizer afirmações para nós faremos como Tomé e teremos dúvida? Nós
não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Muito bem. Num primeiro momento, quando nós lemos o texto, nós pensamos que estamos indo para o céu. Ô Neil, mas a gente não está indo? Lê o texto direito? Vamos ler então. Num primeiro momento, nós pensamos que estamos indo para o céu. Verso 1 do capítulo 14 de João, a Bíblia nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Perceba o texto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Neil, o Senhor Deus não mora no céu? Não é para lá que nós estamos indo? Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Neil, nós estamos indo para o céu. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, perceba o texto agora, onde eu estiver. A Bíblia está falando para nós: onde eu estiver, estejais vós também. Nós nos dirigimos a Cristo para ir para o céu? Preste atenção no seguinte: o céu é uma consequência. Dá para entender isso? O céu é uma consequência. Aí eu te pergunto: será que aqui, todos os domingos, quartas, ou como ontem, no sábado, ou como no sábado passado, aqui, ó, foi o antegozo do céu para todos os que pisaram nesse templo? Porque na segunda, nenhum de nós estamos aqui. Aqui não pode ser o céu. O céu é uma consequência. Daqui a pouco, cada um de nós iremos para nossas casas. Você vai encontrar seu pai, sua mãe, irmãos, irmãs. Será que lá, no teu lar, é o antegozo do céu? Porque enquanto vocês estão aqui, seus lares não tem ninguém. Lá não pode ser o céu. O céu é uma consequência. Porque, na verdade, nós temos que ir para Deus. E ao encontrarmos com Deus, seja em qualquer lugar, lá é céu. Então lembre-se da sarça ardente. Quantas vezes Moisés não passou por aquele lugar? Lembre-se de Josué encontrando o príncipe dos exércitos celestiais. Quantas vezes Josué não passou por aquele lugar? Lembre-se dos soldados judeus, israelitas, caminhando, lutando e colocando entre as suas armas uma pá. Quantas vezes eles não tiveram em batalha? Mas simplesmente pelo fato de Deus estar lá, o Senhor Deus olha para Moisés e fala: tira as sandálias. Ele nunca tinha tirado, mas naquele dia ele tirou, porque Deus estava lá. É santo o lugar. Quantas vezes Josué não passou por aquele mesmo lugar? Quando ele encontra o príncipe dos exércitos, tira a sandália, o lugar é santo. Quantas vezes passaram antes da batalha os soldados? Mas se você precisar fazer suas necessidades, cave um buraco. Cave um buraco. E aquilo que sair de você, enterre. Porque o arraial da guerra é santo, porque Deus está lá. Para onde nós estamos indo, irmãos? Para o céu? Depois, tá? Porque é consequência, estamos indo para Deus. Esta ideia, você que está aqui essa noite, você está querendo o céu? Então vamos dizer, como disse um homem: Senhor Deus, se por acaso eu quiser ser salvo para ir para o céu, me mande para o inferno. Porque na verdade nós queremos Deus. E Ele está aqui, Ele está em nosso lar, e um dia Ele estará no céu. Então o céu só é céu, porque Ele está lá.
Então, esta deve ser a nossa ideia. Nós estamos indo para Deus. O céu é apenas uma consequência. E veja só como é que Jesus fala. Eu sou o caminho, verso 6, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu? É isso que diz o texto? Olha o que está na sua Bíblia, por favor. É isso? É isso? Ninguém vai para o céu? É isso que está escrito? Não. Qual é a ideia, irmãos, do texto? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Existe um caminho para chegar no céu? Existe um caminho para chegar a Deus. E chegando lá, encontrando Deus, porque é isso que a gente tem que encontrar. Onde? Lá. Onde é esse lugar? Não importa onde é esse lugar. O que importa é quem está lá e quem você encontrará. Porque no teatro, teve um que entrou e falou, eu vou ficar. Quem era aquele ser estranho que entrou lá? Quem era? A morte. Ô Neil, mas um dia eu vou encontrar a morte. Você pensa que vai. As pessoas podem até fazer um culto, olhar para mim aqui, para você, e falar até logo. Mas enquanto todos estiverem aqui, irmãos, a gente sempre deixa a pessoa aqui. Nós estaremos vivos. As pessoas se despedindo da gente e a gente vivo. Porque quem está em Jesus, aquele que foi pelo caminho e encontrou Deus, nunca verá a morte. Encontrar Deus é isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A questão é, nunca veremos a morte. Jesus, ele é o caminho para encontrar o Pai. Então, vamos olhar para o texto, e alguns podem, então, dizer para nós. Jesus aqui, ele é o caminho. Então, ele não pode ser o destino. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Alguns podem dizer isso. E o que eu quero falar para você, para o momento, vamos esperar até o final da mensagem. Se o texto, aí é aquilo lá, né, irmãos? Como que a gente aprende a Bíblia? A gente olha para um versículo. A gente não entende ou quer aprender mais? Olha para o capítulo. A gente não entende ou quer aprender mais? Olha para o livro. A gente não entende ou quer aprender mais? Olha para o conjunto de livros. A gente não entende ou quer saber mais? A gente olha para o Testamento. A gente não entende ou quer saber mais? A gente olha para a Bíblia toda. É assim que a gente faz, sempre. Então a gente não vai pegar apenas um verso, mas talvez alguém olhe para cá e diz, Jesus é o caminho e o destino é o Pai. Baseado apenas aqui, cuidado mesmo assim. Mas, para o momento, vamos ficar aqui. Jesus é apenas o caminho. O nosso destino é chegar ao Pai. Tudo bem? Por enquanto. Por que que eu quero dizer isso? Estou dizendo isso a vocês. Porque além do caminho, o texto bíblico, ele diz que o Senhor Jesus, ele é o caminho e a verdade e a vida. É isso que o texto diz. João capítulo 14, verso 6. Quando eu penso em verdade, irmãos, eu sempre tenho que pensar em verdades absolutas. Porque Cristo, ele é absoluto, tá? Eu não vou me prender muito nessa ideia da verdade, mas eu quero citar, porque o meu objetivo hoje é outro. De qualquer forma, eu quero falar bem rapidamente com você. Então é assim, existem algumas coisas que a gente não pode realmente afirmar. Eu concordo, porque, por exemplo, vocês, em breve, já estão no ensino médio ou não? Ah, que pena. Você está? Joia. Você está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio? Primeiro. Mas, o ano que vem, mais ou menos 14 de maio, você vai ter uma aula de ótica.
Certo? Uma palhinha para você de graça, hein? Tá vendo isso daqui, ó? Que cor é esta? Amarela? Sabe por que ela é amarela? Por causa da luz que ilumina ela. Essa luz que está aqui, ela é uma luz branca. Ela tem todas as cores, inclusive o amarelo. Quando essa luz bate aqui, todas as cores são absorvidas por essa pigmentação e reflete apenas o amarelo. Agora imagine só. Imagine que a gente tirasse essas luzes brancas daqui. Seu nome é Isaac. Acertei? Além de Isaac, é bonito. Sorriso. Olha aí. Não é isso? Seu nome significa riso? Não é isso? Cadê a mãe dele? Onde está a mãe? O que significa Isaac? Riso. E veja o tamanho do sorriso dessa criança, hein? Haja dente. Vamos lá. Então imagina o seguinte, não fica com vergonha, brincadeira. Se a gente tirasse todas as luzes aqui, ó, brancas, e colocasse uma luz puramente vermelha, quando a gente iluminasse isso daqui, não seria mais amarelo. Mas deixa o resto para o seu professor. Certo? Por que Isaac não seria mais vermelho? Porque essa pigmentação absorve todas as cores, menos o amarelo. Se a luz fosse vermelha, ela absorveria o vermelho e não refletiria para você o amarelo. Muito bem. Então, parece que existem coisas que não são absolutas. Verdade. Certo? Parece. Então, quando vem com essas brincadeiras para nós, né, tá, tudo bem, a gente entende. Mas nós estamos falando de Jesus. E é assim, Saulinho. Vamos fazer uma brincadeira agora com o Saulinho. Você tem uma esposa, não tem? Como é o nome dela? Rebeca. Se você é esposo da Rebeca, já você não é esposo de qualquer outra mulher que esteja aqui dentro. Então existe uma verdade absoluta. Você só pode ser esposo de uma pessoa. Como eu disse no começo, o valor de você ser marido está em apenas uma mulher. Então, a Evelyn está aí do seu lado, a Renata está aqui atrás, aí você olha para cá, tem a Priscila. O valor de você ser marido não está em nenhuma delas. Então existe uma verdade absoluta aqui dentro. O Saulinho, ele é esposo de Rebeca. É uma verdade absoluta. Então, verdades absolutas têm que existir, irmãos. Tá? Tudo bem? Hoje em dia, tem muito essa ideia de negacionismo, não sei o quê. Só tome cuidado com isso. Você é um crente em Cristo Jesus. Você é um crente. E verdades absolutas existem. Uma vez, uma pessoa, professor, né, claro, numa aula, chega e fala assim, o bom está na pergunta e não na resposta. Aí eu levantei minha mão, opa, peraí, que negócio é esse? Até eu acho bacana essa parte da filosofia, que diz que é bom, o bom está na pergunta e não na resposta. Eu falei assim, mas em tudo, professora? Claro, em tudo. Eu falei, sabe de uma coisa? É bom eu saber realmente quem é minha mãe, sabia? Quando eu faço uma pergunta, eu falo assim, quem é minha mãe? E ela me dizia sempre, sou eu e não outra pessoa, isso era muito bom para mim. Então, tem que existir verdades absolutas. Eu quero dizer para você agora, eu não estou dizendo que se o homem não tivesse pecado, ele estaria vivo até hoje, o primeiro homem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu nem sei se esse seria o objetivo de cada um de nós viver para sempre. Nessa terra. Se nós não tivéssemos cometido o pecado. E por que eu digo isso? Agora nós vamos caminhar um pouco na Bíblia, tá? Porque eu preciso explicar isso para você. O plano original de Deus era que eu e você, nós tivéssemos a oportunidade de viver. A vida está no plano inicial de Deus. E isso é confirmado porque Jesus veio a esse mundo para nos dar a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus diz. Então agora, por favor, vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos de 7 a 9. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A Bíblia nos ensina, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. A Bíblia continua nos falando, no verso 7, e o homem foi feito alma vivente. Só para a gente lembrar, por favor, nós não somos só carne, tá? O Senhor Deus nos fez alma vivente. Nós somos
completos nesse sentido. Muito bem, aí a gente estuda isso um outro dia. Verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Então tinha várias. Só que ele nomeia duas. A Bíblia fala, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá tinha uma árvore que era chamada árvore da vida. No verso 16 do mesmo capítulo, a Bíblia diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, podia comer de toda a árvore? Isso, todas menos uma. Qual é a árvore que não podia comer? Do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida podia comer? Tinha que comer. Tinha que comer. Mas isso aí é para um outro momento. Podia comer desse fruto e viver o quanto quisesse. Vamos pensar assim para esse momento. Ô Neil, como é essa história? Vamos deixar para outro dia? Vamos para o caminho, a verdade e a vida? No início, Deus queria que a gente vivesse. Quando a gente come do fruto, a gente peca, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que nós ganhamos quando pecamos? A morte. Esse é o nosso salário. Esse é o nosso soldo. A morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está nos oferecendo a vida eterna. Está oferecendo a todos nós a vida eterna. Porque a vida estava no plano inicial de Deus. Deus incentiva o seu povo a viver. Deus incentiva o seu povo a escolher a vida. Aí eu te digo só uma coisa. Vamos lá. Eu não conheço o seu coração. Não conheço a sua vida. Não conheço a sua condição. Alguns que estão aqui dentro fazem parte dessa igreja, têm sido firmes. E é claro que eu olho para você e vejo você nessa igreja, participando dos cultos, participando de alguns cultos, participando dos ministérios. Claro que eu olho para você e falo, ele tem vida. É claro que eu olho para você e falo assim, nós estaremos na eternidade. E eu sei que você faz a mesma coisa. Eu tenho trabalhado nessa igreja durante alguns anos da minha vida como pastor. Já são 16 anos. Você olha para mim e fala, ele tem vida. Mas irmãos, vamos lá. Amigos, vamos lá. Você que nos visita. Os fortes na fé aqui, os fracos na fé, não importa. Nós temos escolhido a vida em todas as partes da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, nós temos escolhido a vida. Olhe para você e responda. Olhe para você e ore a Deus agora e responda. Porque o conselho de Deus é escolher a vida. Veja o que ele fala para o povo de Israel. Vamos primeiro para o Velho Testamento? Vamos lá, Deuteronômio? Olha só ele falando para o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, no verso 14, tá? A Bíblia diz, no verso 14, de Deuteronômio 30, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então a gente tem essas duas coisas. Continue o texto comigo. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas.
e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e forem seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. É claro que aqui você sabe que o povo está indo para Canaã, ele está indo conquistar Canaã. Faça uma aplicação, com cuidado, mas aplique. Agora vem a parte que eu quero mostrar aos irmãos, o que Deus coloca diante do povo de Israel. E eu queria que a gente pensasse nisso. Primeiro, baseado no texto que nós estamos lendo, João, capítulo 14, verso 6. Depois em Gênesis. E agora, olhando para cá. Os céus e a terra, verso 18. Tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. A proposta de Deus é: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor Deus olha para o seu povo e fala: escolhe a vida. Como é a vida? Ele explicou nos versos anteriores. Ele quer que a gente viva. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Aí a gente vai para João e a gente aprende isso daqui. Vamos lá. Agora a gente vai voltar para João. Se você percebeu nos textos lidos, e eu vou ler alguns deles, veja só como o eu sou de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, está relacionado com a vida. João 6,35, por favor, acompanhe a leitura. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão da vida. João capítulo 8, verso 12. Perceba isso, irmãos. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 11, verso 25. Vamos lá? João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Percebe isso? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viver está nos planos de Deus. Por favor, não pense em acabar a vida. Vamos pensar, tá? Eu tenho praticamente 48 anos. Pela idade que a Bíblia dá ao ser humano, daqui a 32 anos, se eu chegar lá, é só canseira e enfado. Não pense em viver 80 anos. Ele quer te dar vida. Vida Ele quer te dar. É desde já? Desde já. Mas é vida. Ele falou isso em Gênesis. Ele falou isso em Deuteronômio. Ele está falando isso agora para nós no Evangelho de João. Ele quer te dar vida. Muito bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Voltando para a ideia de caminho, se Ele é o caminho, Ele não é o destino. E aí eu quero que os irmãos e os amigos presentes aqui, e também, claro, em casa, saibam de uma coisa. Ele é o caminho e Ele é o destino ao mesmo tempo. Jesus é o caminho e é o destino ao mesmo tempo. Você está comigo em João, capítulo 14, verso 6? Está? Esse é o versículo que nós estamos estudando essa noite. João 14, 6. A Bíblia diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Irmãos, o que está escrito depois de ninguém? Vem. Não é ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai.
Se o destino é o Pai, como a gente olhou no começo do capítulo, claro que a gente olha, eu sei que a gente quer ir para o céu, irmão. É claro, você quer ir para onde? Para o céu, é óbvio. Eu sei disso. Mas a gente está indo para Deus. E porque a gente está indo para Deus, nós iremos para o céu. É uma consequência, tá? É só isso que eu quero que os irmãos entendam. Nós estamos indo para Deus. Ao encontrar Deus, encontramos o céu. Qualquer lugar. Tá? Só que agora ele está dizendo, ninguém vem ao Pai. Isso é interessantíssimo. Vamos lá. O Senhor Jesus estava na eternidade com Deus. Sim? Vamos lá? João capítulo 1, verso 1 diz o que mesmo? No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Muito bem. Irmãos, existe um mistério. Olha, até me arrepio, hein? Existe um mistério. E aqui, o racional é a fé. Como explicar isso? Irmãos, Jesus desceu de sua glória, sim ou não? Ué, ele se esvaziou, veio ao mundo, se tornou homem, sim ou não? Ótimo. E ao mesmo tempo, continuou lá. Dá para entender ou não? De novo. Nós cremos na segunda pessoa da Trindade. O Deus que se fez homem, morreu na cruz por nós. Ele veio ao mundo ou não? Veio. Morreu na cruz por nós ou não? E continuou lá. Agora olha só. Olha como essa coisa de ser crente, não adianta coçar a cabeça. Olha lá, não adianta. É isso que eu quero. Que você saia daqui incomodado. Como entender isso? Não tem como entender. Eu creio nisso. É diferente de mim. Se eu estou aqui, logo não estou na minha casa. Mas Deus, a segunda pessoa dele, do Filho, estava aqui e ao mesmo tempo estava lá. Lá onde? No Pai. Olha só, não é um lugar. Não é um lugar. É uma pessoa. Ele estava no Pai. Ele nunca deixou seu Pai. Mas ele teve que se fazer homem, se esvaziar, para ele como homem ser abandonado pelo Pai. Mas quando ele olha para os seres humanos, que não podem estar aqui e lá, como ele também não podia, por isso que ele sofre. Então, ele espera o tempo para que Lázaro morra para todos. Lázaro está morto? Claro que está. Mas ele precisava morrer para todos, por isso que ele demora 4 dias. Já cheira mal. Se ele estava longe, já não estava perto. Ele estava preso ao tempo e ao espaço. Ele também. Mas só que ele, sendo Deus eterno, gerado na eternidade, a segunda pessoa da Trindade, estava aqui conosco como homem e ao mesmo tempo no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer mais? Vamos para o texto bíblico. Onde ele está? No próprio capítulo. No próprio capítulo. Vamos juntos, irmãos. Nós estamos agora em João, capítulo 14, verso 6. Vamos para o verso 9. Só para ter uma sequência de leitura, eu vou fazer assim. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já agora o conheceis e o tendes visto. Vou pular esse verso de propósito, porque o meu objetivo, ele é outro. Disse-lhe, pois, Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Primeira coisa que eu digo a você. As pessoas estão preocupadas em ver Deus. Nós veremos Deus quando chegarmos no céu? O que você acha? Sim, isso, não tenha nenhuma dúvida.
nem que seja através apenas do Filho. É que a Bíblia não nos contou como será ver Deus, mas nós veremos. Continuando o texto, foi apenas um parênteses, no verso 10, não crês tu que eu estou no Pai, a Bíblia diz, e que o Pai está em mim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Jesus disse. Por quê? Porque Ele está no Pai. Ele nunca deixou o Pai. Pode crer nele. Ao mesmo tempo que Ele é o caminho, Ele é o destino. Olhe para Jesus, e ao olhar para Jesus você verá Deus. Olhe para Jesus e lá você encontrará o céu. Olhe para Jesus e lá você encontrará a salvação. Você encontrará a resolução para os problemas. Não estou falando que eles vão desaparecer, não. E nem que eles serão respondidos assim, ó. Olhe para Jesus. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A Bíblia diz, no verso 11, crede-me que estou no Pai. É isso que eu e você nós precisamos crer. E o Pai está em mim, crede-me. A Bíblia está falando que Ele diz aos seus discípulos, ao menos por causa das mesmas obras. Ao menos por isso. Agora vamos para o final da mensagem. Por quê? Porque isto nunca foi diferente. Jesus é o caminho e Ele é o destino ao mesmo tempo. E Ele nunca escondeu isso de ninguém. Cristo sempre pediu, na verdade, não é um pedido, vai até contra a forma como eu prego. Cristo sempre ordenou que as pessoas o encontrassem. Sempre. Não existe esse negócio, se você quer, abra o seu coração. Sabe, eu sei que existem pastores que fazem isso. Eu entendo os pastores que fazem isso, os irmãos que fazem isso. Convide Jesus para entrar no seu coração. Eu percebo nos teatros, essas coisas. Mas você não vê Jesus pedindo nada para ninguém. Por favor, quando vocês forem ler a Bíblia, perceba como Jesus se dirige a mim e a você. Jesus é o Senhor soberano. Ele é soberano. Ele é o dono da tua vida. Se Ele é o dono, aquele negócio. Você tem um celular, certo? Alguma vez você pediu licença para você mesmo, para pegar seu celular? Está vendo? Ou, de repente, você está com o seu celular, você já pediu para o Júlio assim, ô Júlio, eu posso procurar aqui o texto que o pastor está falando? Você pediu para ele ou você foi simplesmente passando o texto aí no celular? Hã? Eu não estou entendendo, não está falando nada. Nem você. Você simplesmente foi lá e pegou o seu celular. O Senhor Jesus é dono da sua vida? Ele é soberano. Você acha que Ele vai pedir licença para entrar no seu coração? É que é um negócio muito bacana, que Ele faz assim, ó. Ele chega até você e você o recebe. Como isso acontece, a gente não sabe. Mas não tem esse negócio, você acha que eu posso entrar no seu coração? Não existe isso. Tá joia? Quando o Senhor Deus, Ele olhou para o bosque, e lá estava Adão e Eva, Ele falou, saia daí. E a gente não sabe como, mas de repente Adão e Eva estavam na presença de Deus. Ele não pediu por favor. Ele disse, onde estás? Saia do bosque. Foi isso que eu fiz. O Senhor Jesus, Ele sempre se colocou como a pessoa que Ele é. O Deus soberano. E sabe o que Ele fala para nós? Sabe o que Ele diz para mim e para você? Vamos comigo, por favor, para Mateus 11, texto conhecido nosso. O Senhor Jesus, apontar para Ele como destino, nunca foi diferente. Mateus, capítulo 11, do verso 29, no verso 28, perdão. A Bíblia nos ensina que Jesus diz, vinde a mim. Sabe por que Ele está dizendo, vinde a mim? Porque Ele é o destino. Ele é o destino.
Vinde a mim, quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é vinde a mim como estás, você pode vir como você está, mas esse versículo, vinde a mim como estás, não é isso? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Você faz parte desse grupo. Então eu quero dizer que você conheceu o caminho hoje. O caminho que leva ao Pai. Ao mesmo tempo que leva ao Pai, que é o destino. O caminho que leva ao destino é o próprio destino, o Senhor Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É hoje o seu dia de se entregar? É hoje o dia de você, que já se entregou a Cristo para a salvação, entregar uma parte de sua vida a Ele? Como diz em Romanos? Uma coisa é ser salvo, tá? Talvez todos vocês aqui são salvos. Ah, Manil, por que você está dizendo talvez? Que tem que dar fruto e tem que sofrer. A vida de vocês é muito boa. Hein? Eu olho todos vocês bem cuidados, penteados, com roupinha. Né? Tudo com dente. Aparelhinho, óculos. É, coisa maravilhosa. Tem que dar fruto. Eu quero ver quando começar a sofrer. E o sofrimento de adolescente jovem, vocês vão ver. Tá bom? Eu sei que de vez em quando, estou meio confuso. Mas esse sofrimento aí passa, tá? Joia. Entregue tudo a Cristo. Tudo. Está cansado? Está oprimido? Ele alivia. E aí eu termino com esse texto. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho. Mas ninguém vem ao Pai. Ele é o destino também. E aí é o que eu digo para os irmãos. Não tem esse negócio. Quero te convidar. Eu quero dizer essa noite, alguém que com fé naquele que veio para dizer que é o caminho e é o destino ao mesmo tempo, recebeu Jesus essa noite? É isso que eu quero saber. Eu entrego minha vida a Ele, porque eu o recebi, então eu entrego a minha vida. Tudo é dele, porque eu já o tenho. Então primeiro eu recebo a Cristo. E aí sim, eu entrego tudo. As pessoas estão pensando que primeiro se entregam a Cristo para recebê-lo. Não, você só consegue se entregar a Ele porque você o recebeu primeiro. O que você tem a oferecer a Cristo? Primeiro você o recebe. E aí você é uma nova criatura e você se entrega. Daqui a pouco, essa pergunta será feita de novo. Eu me entrego a Cristo, porque eu o recebi como meu Salvador. Sabe por quê? Porque um dia Ele foi para a cruz por mim e por você. Aí existem algumas figuras, alguns objetos, que mostram Ele crucificado. Aquele momento é o momento mais importante da história do universo. Não existe um momento mais importante do que esse. De Cristo Jesus crucificado. Por quê? Porque foi lá que Ele pagou tudo. Tudo. Tudo está pago por causa dele. Eu tenho na minha cabeça, assim, aquela ideia de não olhar para trás. Sempre digo aos seus irmãos. Aqui existem pessoas que se converteram adultos. Eu não quero saber da sua vida. Não olhe para trás, você não está indo para lá. Mas se por acaso você voltar para resolver alguma coisa, sabe o que você vai encontrar? Sangue. Qualquer porta que você bater, eu vim resolver. Quando você abrir, você encontrará sangue. O sangue de Cristo derramado por você na cruz. A cruz é o momento mais importante. E veja o que Jesus, que é o caminho, diz para todo aquele que crê. Diz para todo aquele que não crê também. Diz para todos nós. João
capítulo 12, verso 32. E eu termino aqui. Jesus, ele é o caminho, mas também ele é o destino. João, capítulo 12, verso 32. Lembre-se disso. Sempre na sua vida, você que é um adolescente e está, fazendo parte desse culto maravilhoso. Sabe por que você está aqui hoje? Não é porque um dia você se levantou querendo aceitar a Cristo, tá? Não é por causa disso. Ah, Neil, mas eu acho que eu aceitei. Tá bom. Mais um texto para vocês. Está marcado aí, Luana? João 12, 32. E quando eu for levantado da terra. Está vendo? Existiu um momento na história de Cristo que ele foi levantado na terra. Na cruz do Calvário, ele estava lá no alto. Todos atrairei a mim. Ao mesmo tempo que ele é o caminho, ele é o destino. E sabe como você encontrou o destino? Porque ele te levou até lá. Porque ele é o caminho. Deus te abençoe. E que o Senhor Jesus, ele possa fazer parte da sua vida, porque você um dia entendeu a mensagem do Evangelho. Eterno Deus, obrigado pela tua palavra. Abençoe agora o final do culto. Que o Senhor ajude os teus servos que vão dirigir essa parte. E que o Senhor seja glorificado através de vidas que se entregam a Ti, ó Pai. Porque tem o Teu Filho Jesus em seus corações. Pai eterno, acrescenta a fé daqueles que necessitam de fé. E os abençoe a saberem que Jesus Cristo é o Salvador. Crer e confiar nisso e se entregarem. Em nome de Jesus, nosso Salvador, eu peço. Amém. Muito bem.